E aí pessoal, tudo bem? Bom, tudo bem, acho que não são as palavras corretas, né? O Brasil está eliminado da Copa do Mundo deste ano, é, perdeu para a Noruega, e visto aqui a camisa da Noruega, em respeito e à justiça que foi feita no jogo, porque a Noruega foi muito superior à seleção brasileira na partida de hoje, um jogo que alertamos sobre diversos problemas, sobre como o time deveria anular o Odegaard na partida, como tinha que ser intenso, como tinha que manter a bola na maior parte do tempo, ou pelo menos desafiar a marcação do meio-campo norueguês, que poderia ser a parte mais perigosa desse time, para fazer a bola chegar no Haaland. E o Brasil não fez nada disso, né? Foi a sexta eliminação em sequência. Esse é o hexa que nós temos. O Brasil não vence a Copa do Mundo desde 2002 e, sabendo que não vencerá esse ano, caso consiga em 2030, de qualquer forma, tem uma seca, né? Uma cena aí de 28 anos sem vencer a Copa do Mundo. É a maior sequência sem títulos da seleção brasileira em toda a sua história. Desde que venceu, é bem verdade, né? Entre 1970 e 1994 foram 24 anos. Era a mesma sequência que tinha a seleção brasileira esse ano, né? O Brasil perdeu mais uma vez para uma seleção europeia. E eu coloquei um vídeo no story aí do Pedro Certezas que soou comigo, né? Que a cada vez que aumenta o distanciamento entre o Brasil e seus torcedores, que esses jogadores saem cada vez mais cedo e se distanciam da realidade brasileira e passam cada vez mais a viver num mundinho próprio, sem entender o que é o Brasil, sem entender o que é a sociedade brasileira. Cada vez mais a qualidade do adversário cai, né? E repito, todo respeito à Noruega, que, como eu falei aqui antes, é um time organizado, uma boa seleção, que tem um jogador acima da média no comando do ataque. Mas convenhamos, né? O Brasil perde para uma França vice-campeã do mundo em 2006, de Zidane e companhia. Última Copa de Zidane, é verdade. Em 2010 perde para uma Holanda bastante competitiva, que também foi vice-campeã aquele ano. Em 2014 perde para a Alemanha, que seria campeã, é bem verdade, de uma forma vexatória. Em 2018 já cai para uma Bélgica, um time que nunca venceu a Copa do Mundo, mas que também era muito pouco tradicional, com aquela que era a sua melhor geração. Em 22 contra a Croácia, um time, naquele momento, na minha opinião, mais fraco do que a Croácia, que foi vice-campeã em 2018, e com uma estratégia clara, que o Brasil não conseguiu identificar em nenhum momento. E hoje, contra uma seleção norueguesa, que por mais que seja a melhor geração da história da Noruega, era um time que tinha várias fraquezas, vários problemas, e nenhum dos quais o Brasil conseguiu explorar. A cada momento chegam à Copa do Mundo e o Brasil não sabe qual pode ser o próximo adversário, cada vez menos imponente a eliminá-lo, né? O Brasil não vence um europeu em mata-mata de Copa do Mundo desde que venceu a Alemanha na final de 2002. Isso é sintomático, é muito preocupante para o nosso futebol. E também, pior do que isso, é que o Brasil segue nessa cena do quinto jogo, né? Desde 1990 não caía nas oitavas de final. 1990, que é geralmente lembrada como uma das piores Copas da história da seleção brasileira. O time do Sebastião Lazzaroni, que foi eliminado nas oitavas de final para a Argentina, de Diego Maradona e Canidia, né? Ainda assim, aquela Argentina chegou na final. Não sei se essa Noruega chegará. Coisas que teremos que esperar para os próximos capítulos, né? E aí, assim, não vou mentir para vocês, tá, pessoal? Eu tô muito bravo para não dizer outra palavra. Um jogo que o Brasil tinha plenas condições de vencer. Fez um primeiro tempo melhor do que a Noruega, por mais que não tivesse a bola na maior parte do tempo. E a gente sabe que esse time do Ancelotti é um time que não tem problema em não ter a bola, mas que teve oportunidades, teve chances, teve o pênalti desperdiçado. E eu sei que muita gente vai cobrar o fato do Bruno Guimarães ter batido, não ter sido Vinícius Júnior. Bruno Guimarães bateu porque é o jogador que mais fez, que melhor bateu os pênaltis nos treinamentos. É verdade. Eu ainda acho que o Vinícius Júnior tinha que ter batido, mas isso é coisa de engenheiro de obra pronta, né? É normal o jogador ser o que melhor bate os pênaltis, né, nos treinamentos, e ser o cara que bate. Isso não é nenhum problema. Eu acho que
esse pênalti é a menor parte da situação do Brasil nessa partida em específico. O problema tem, assim, acho que tem uma palavrinha que resume essa partida da seleção brasileira: passividade. Foi um jogo extremamente passivo da marcação do Brasil. Um Brasil que tentou jogar no seu 4-4-2, variando para um 4-2-4, mas que quando a Noruega tinha a bola, só faltava o Brasil estender o tapete vermelho. Porque o primeiro tempo, repito, não foi um primeiro tempo ruim. O Brasil produziu boas chances. Teve uma oportunidade após o pênalti, cara a cara do Vinícius Júnior com o Nyland. E o Nyland, vale destacar, não é um grande goleiro, mas fez boas defesas hoje, né? E repito, eu não quero em nenhum momento parecer que estou desprezando a Noruega. A Noruega é um bom time, tem boas peças, mas, por exemplo, é uma defesa abaixo. Não tem como dizer que o Brasil, com Vinícius Júnior, Ryan, Martinelli e Matheus Cunha, e Bruno Guimarães ainda apoiando, não poderia superar mais vezes, passar mais vezes, ousar e driblar mais vezes uma defesa composta por Wolf, Ayer e Hagen. E por mais que o Rierson seja um jogador de um nível um pouco acima, estava ali no mano a mano com o Vinícius Júnior. E o Vinícius Júnior ganhou muitas vezes esse duelo. E dali nada saiu, para além disso. Então, primeiro tempo bom, segundo tempo pavoroso. Pavoroso. E foi no segundo tempo, literal e metaforicamente, se é que dá para colocar assim, que a seleção brasileira perdeu o jogo, né? Porque entra já com uma postura passiva, uma postura de dar a bola ao adversário, e desde o primeiro tempo isso era visível. Não é só dar a bola ao adversário. O Brasil poderia dar a bola ao adversário e, de certa forma, pressionar para pegar o time exposto, porque a Noruega, a gente viu, joga com a linha muito alta, muito alta. Talvez foi o adversário com a linha mais alta que o Brasil pegou desde o Haiti. O Haiti. E a gente viu que o Brasil teve muita facilidade para, no primeiro tempo, vencer esse time do Haiti. Então, você não tentar explorar isso, pressionando alto, tirando a bola o máximo possível, né? Mordendo a construção de jogo da seleção norueguesa para recuperar essa bola o mais rápido possível, partir em contra-ataque. O Brasil não fez isso. Recuperava nos erros da Noruega e assim surgiram algumas das melhores chances do Brasil. Era jogo para colocar o Endrick. O Endrick tinha que ter entrado no jogo. Mas aí ele vai e perde aquele gol. Um gol cara a cara que um jogador na Copa do Mundo não pode perder. E aí assim, eu gosto muito de uma frase que o Vitor Sérgio Rodrigues, repórter, fala bastante, de que a Copa do Mundo é decidida nos detalhes. Os jogos de Copa do Mundo decisivos são decididos nos detalhes. Há 6 Copas, os detalhes caem sempre para o adversário. Isso não é coincidência. O detalhe também é construído na forma de jogar, na vontade de jogar, na estrutura do jogo, na formação, nos jogadores que entram em campo. E assim, o detalhe do pênalti, o detalhe do gol perdido pelo Endrick sozinho, não explicam a derrota do Brasil. A derrota do Brasil é explicada por todo o anímico, por toda a estrutura que o Brasil escolheu jogar no segundo tempo, que foi um time passivo, que parecia querer ao máximo que o jogo chegasse na prorrogação. O que é vergonhoso, porque era o Brasil e Noruega. E repito, respeito à Noruega, o Brasil foi o 5º jogo do Brasil contra a seleção norueguesa, e o Brasil segue sem vencer a Noruega. O único país na história do futebol que o Brasil, a maior seleção do mundo, nunca venceu, é a Noruega. A Noruega não é um time campeão do mundo, não é um time que tenha gerações e gerações fortes, tem a sua melhor geração hoje. Mas o Brasil ainda assim não pode não ter vencido um jogo sequer. E aí, eu repito, os detalhes, o pênalti, a bola perdida do Endrick, não foi isso que definiu o jogo do Brasil. Foi a postura, foi a forma, e aí, quando a crítica tem que ser feita, ela tem que ser feita. A estratégia errada do Carlo Ancelotti. Porque ele é um grande treinador. E essa eliminação não muda meu pensamento sobre ele. Como eu defendi que o Tite tinha que continuar entre 18 e 22, obviamente o Carlo Ancelotti tem que continuar entre até 2030, porque é um treinador acima da média.
E teve um ano de trabalho e já com um ano transformou o time, melhorou o time de um zero que tinha, porque o trabalho de Dorival Júnior era muito ruim, e o trabalho do Ancelotti pelo menos fez esse time competir em determinados momentos. Porque hoje o Brasil, infelizmente, não competiu. Foi zero, foi nulo. Principalmente, repito, no segundo tempo. E aí, o principal erro, e aqui eu vou falar, não importa quem não goste de ouvir isso, se é que tem alguém vendo essa parte do vídeo, mas eu tô desabafando. Um pouco de análise, um pouco de desabafo. O cume, o ápice desse segundo tempo péssimo da seleção brasileira, que custa a eliminação, custa a classificação, é a entrada do Neymar. O Neymar, no jogo em que estava jogando a seleção brasileira, que no segundo tempo a Noruega coloca Schjelderup e Bob. 2 jogadores de velocidade e profundidade que levam para ponta e cruzam, mas que também abrem espaço para o Brasil explorar os dois lados. O Ancelotti tira um ponta, o Ryan. Não coloca o Luiz Henrique, que era o correto naquele momento, era o correto. E coloca um jogador envelhecido. Um jogador sem intensidade. Um jogador que foi facilmente eliminado do jogo, porque nada produziu. E um jogador que chega no último lance da partida, com o Brasil perdendo por 2-0, e começa a provocar o goleiro da Noruega. Por quê? Por que ele fazia aquilo? Por quê? Não há lógica. O gol veio no último minuto dos acréscimos. E por mais que... Primeiro, se ele fizesse gol, já sem reclamar nada, já seria o limite o tempo. Limite. O jogo, a bola ia voltar para o meio e o Brasil ia ter uma chance, como teve. Para além disso, ele entra e já antes disso começa a incendiar o jogo, a bater, a dar canelada chute nos noruegueses. Um jogo que estava respeitoso até ali, que na prévia foi respeitoso, que houve brincadeira entre Haaland e Vinícius Júnior, que os noruegueses, diferentemente do japonês Shogai, vieram com muito respeito à seleção brasileira, respeito devido à seleção brasileira, e a seleção brasileira até aí não desrespeitou os noruegueses, sabiam da qualidade que eles tinham, e vem esse cidadão. E com todo respeito, um ex-jogador em atividade, um cara que, na minha opinião, e eu posso parecer engenheiro de obra pronta, não deveria ter sido convocado, faz uma besteira dessa e cria uma intriga do nada que não iria ajudar em nada, aliás, iria atrapalhar a seleção brasileira, e ainda fica naquela de escolhe o canto que eu vou chutar. Sinceramente, repito, isso não explica a eliminação da seleção brasileira, mas essa postura do senhor Neymar Júnior é um sintoma da derrota da seleção brasileira. E assim, a vergonha que esse senhor passou hoje, vergonha, porque foi um grande jogador, foi e é o maior artilheiro da história da seleção brasileira, sim, respeito tem que ser dado, foi um dos maiores da sua geração, mas acabou, já chegou para essa Copa do Mundo acabado, como um jogador que não consegue jogar 3 partidas sem que a quarta seja controle de carga. Um jogador profissional, mesmo da qualidade que for, que vai para uma Copa do Mundo, nessas condições, todo respeito, não pode ir para a Copa do Mundo. E ele, nessas condições, com o tamanho que tem, com o Brasil praticamente eliminado, ainda paga uma vergonha dessa, provocando o goleiro para fazer um gol de pênalti, que não ajudou em nada a seleção brasileira, e ele também não produziu, nos 2 jogos que teve essa Copa do Mundo, nada para ajudar a seleção brasileira. Eu confesso, fiquei profundamente envergonhado e profundamente chateado com isso, porque Neymar, e aí não escondo de ninguém, é um cara que tem uma postura fora de campo que eu condeno e que não me apetece nada. Mas independentemente disso, fosse o jogador que fosse, estivesse nas condições em que está o Neymar para ter chegado nessa Copa do Mundo, eu não levaria. Não levaria. Levando, ele tem que se comportar adequadamente e para entender o que o jogo está dizendo. Aí ele faz essa loucura,
Então, é complicadíssimo. E me dói dizer isso, porque um dia eu pensei que Neymar poderia ser bola de ouro. Um dia eu pensei que ele poderia ser o sucessor de Cristiano Ronaldo e Messi nessa era de alternância entre os dois. Mas ele encerra, porque já disse que se aposentou da seleção brasileira, encerra de forma muito triste e deprimente a sua carreira na seleção brasileira. Sem Copa do Mundo, na sua quarta competição, com um gol, mas que de nada serve. E de forma vexatória. Absolutamente ridícula a participação de Neymar nessa Copa do Mundo. Enfim, acho que triste, mas a melhor notícia para o Brasil pós-Copa de 2026 é que Neymar não estará mais nessa seleção. Porque o Neymar que nós temos hoje de nada ajuda. E é bom que pelo menos a responsabilidade vai parar de ser colocada nos ombros desse jogador hipotético. Porque agora o Brasil tem que focar em construir o novo, não em se apoiar no velho. E que o novo venha para 2030, que venha Endrick, que venha Estevão, que venha um Vinícius mais maduro, que venha quem vier, Ryan e as múltiplas novas peças que o Brasil pode construir. Mas o futuro do futebol brasileiro é nebuloso. É nebuloso. E me custa dizer, mas não sei se um dia em vida eu conseguirei ver a seleção brasileira erguer a Copa do Mundo. Enfim, é um vídeo muito pessimista, mas esse jogo só pôde trazer isso para nós. Muito longo, muita gente não vai ver essa parte, mas enfim, a Copa do Mundo segue, né? A Noruega, que mereceu vencer, repito, 2 gols de Haaland, eu nem mencionei isso, jogador monstruoso, numa Copa do Mundo já tem 7 gols, iguala Messi e Mbappé na artilharia desta Copa do Mundo, vai esperar México ou Inglaterra, que jogam daqui a pouco. Bom, até 2030 para a seleção brasileira, mas 2026 ainda não acabou. Até a próxima.